Saudação de paz, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E primeiramente eu quero que você, que não é inscrito nesse canal, escreve aqui, dá o seu like, curte esse vídeo para que mais pessoas e que você também seja notificado quando nós tivermos um maior conteúdo aqui, mais dias da semana. E o tema de hoje, isso mesmo, o tema de hoje é: você consegue compreender a Bíblia? Eu já te dou a resposta. Sabe por que você não consegue compreender a Bíblia? Porque a Bíblia não é um livro. Isso mesmo, a Bíblia não é um livro. E por isso, muitas das vezes, você tem dificuldade. Já que eu tenho certeza que você falou assim, começou a baboseira, então vamos provar. Por que que a Bíblia não é um livro? E por que que você tem dificuldade de ler esse livro? Quando você pega esse livro, o maior livro de todos, o melhor, como gostamos de ler, você acha que ele começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Quando, na verdade, ele não é um livro. São 66 livros agrupados, ajuntados, em um grupo específico de livros. É como se você estivesse vendo essa galeria aqui, essa gaveta, como se você estivesse vendo esse armário de livros. Imagina que isso é a sua Bíblia. A Bíblia é o quê? Um compêndio, um manual, um conjunto, uma enciclopédia com 66 livros distintos. 66 livros, que nesses 66 livros tem 40 escritores, mas a verdade é com um único autor. A inspiração de toda a Bíblia é do Espírito Santo. Segundo a Bíblia diz que toda a profecia desse livro é de uma única inspiração. E não só de uma única inspiração, de uma única interpretação. Então vamos aprender um pouco disso para facilitar a sua vida, que tenta ler a Bíblia e não consegue, acha complicado, acha complexo. Esse vídeo é para você que quer entender. Muito bem, esse compêndio, esse enciclopédia de 66 livros, ela é dividida por 66 livros de fato. Então, a primeira coisa que eu preciso entender quando eu estou lendo a Bíblia, qual é o livro dentro da Bíblia que eu estou lendo? A Bíblia é um manual de 66 livros. Então, se eu abro, exemplo, o livro do Gênesis, qual é o livro dentro da Bíblia que eu estou lendo? O livro do Gênesis. Qual é o tema deste livro? O início. Então, o que vai compor nesse livro? Tudo que diz respeito a início. Seja humanidade, seja terra, seja erros, seja legislações, tudo que é início. Constituição de família, constituição de pessoas, princípios, vai conter nesse livro. Então, o que eu espero desse livro? Eu espero que esse livro conte tudo sobre início. Vamos pegar um outro livro do Novo Testamento. Se eu pego o livro de Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Por que é Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus? Porque o Mateus está narrando os fatos e acontecimentos no Evangelho de Jesus, ou seja, a trajetória de vida de Jesus. Então, cada livro compõe, assim, o seu tema principal. Dessa forma, eu acho que já comecei a te ajudar. Mas vamos lá, eu vou te ajudar a dividir essa Bíblia e como compreendê-la de uma maneira especial. Mas você que está ouvindo, não deixa de dar um like aqui, ó. Curte esse vídeo, compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas. Muito bem, vamos dar continuidade a esse assunto. A Bíblia que você tem aí na sua casa, essa mesma aqui, ela é dividida em... Primeira divisão dela são duas. Quais são essas? Novo e Velho Testamento. Novo Testamento. O Novo Testamento é composto por uma quantidade de livros. O Velho Testamento também por uma outra quantidade de livros. Então, não é um livro o Novo Testamento, nem um livro o Velho Testamento. São livros que compõem o Novo e o Velho. Dentro desses livros, existe uma divisão. Isso mesmo, existe uma divisão bibliológica para melhor compreender. Quando foram fazer o cânon sagrado, compor essa enciclopédia bíblica, para melhor compreensão humana,
Dividiram. E dividiram por quê? Por temas. A Bíblia foi dividida por temas. A Bíblia que você tem na sua mão, ela não é um livro de forma cronológica. O que seria forma cronológica? Eu não venho contando os fatos de acordo com a data dos acontecimentos. Por isso você fica perdido quando lê a Bíblia. Porque a Bíblia não está em ordem cronológica dos acontecimentos. A Bíblia está sincronizada por assuntos, por temas. Exemplo disso, a primeira divisão dentro do Antigo Testamento é os 5 primeiros livros. Os 5 primeiros livros da sua Bíblia, eles compõem um grupo chamado Pentateuco. Você já deve ter ouvido falar disso, ou você já deve ter ouvido falar da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. É aqui que compõe todo o judaísmo. Por que Pentateuco? Penta, você sabe, 5 livros da lei. Então, esse grupo de 5 livros compõe ele: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vamos ajudar para a gente entender esses 5 livros? Primeiro livro, Gênesis, dentro desse Pentateuco, regimento de regras, de normas e leis. Gênesis vai dizer sobre o quê? Sobre o início. Então, quando eu pego essa galeria, dividida por nome de Pentateuco, tem um livro dentro dele, que é o primeiro livro da Bíblia, por nome de Gênesis, o início. Então, nele vai contar todos os regimentos legais da humanidade. Por exemplo, como criou a terra, como criou os homens, como criou os animais, como criou a primeira família, como criou a civilização, como foi criado também os primeiros erros, os primeiros fracassos. Lá você vai encontrar a queda do homem, você vai encontrar também a homicídio, você vai encontrar tudo que surge de primazia no mundo está no livro do Gênesis. Passando o livro do Gênesis, o segundo livro da Bíblia dentro dessa galeria de leis, regras e condutas, vai ter o livro do Êxodo. O que seria o livro do Êxodo, meu irmão? O livro do Êxodo, o próprio nome vai dizer a saída. Olha só. Então agora, esse livro vai contar a história de uma civilização, de um povo. E é sobre esse povo que a Bíblia vai narrar a história. Este é o povo. Êxodo vão tirar esse povo de um lugar e levar a uma terra, para eles se tornarem assim, de fato, uma nação, uma civilização, com território, regras e normas. Então o livro do Êxodo vai contar um pedaço de 40 anos de uma travessia. Vai contar uma travessia deste povo. Então, dentro do livro, quando eu abro o livro do Êxodo, o que eu espero? Eu tenho que entender que eu acabei de sair do início de tudo, estou indo para uma nova história. Então, é o livro do caminho. Caminho este que dentro desse livro, seja Levítico, Número e Deuteronômio, os outros 3 livros da Bíblia, vão ser escritos dentro do Êxodo. Então, peraí. Levítico, Número e Deuteronômio, eles estão dentro da história do Êxodo. Consegue compreender? Por quê? O que é o livro de Levítico? O livro das leis. O que é o livro de Números? Contagem do povo. Ele vai contar o povo, vai contar as histórias do povo. E Deuteronômio, repetição das leis. É assim que a gente começa a compreender a Bíblia de uma melhor maneira. Acabando o livro de Deuteronômio, a gente pode dividir em uma outra categoria que chama livros históricos. Olha só, você está com a sua Bíblia aberta? Eu vou citar esses nomes desses livros para você. Anote se você está com papel e caneta, que isso pode te ajudar. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Coríntios, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Todos esses livros estão agrupados no mesmo tema. Qual é a temática deles? Históricos. Esses livros, eles vão ser toda a história dessa civilização, de Josué a Esther, aí na sua Bíblia. De Josué, você pode ir no índice dela, vou te ajudar a mexer com a Bíblia. Vai no índice, olha, Josué e Esther. O que compõe nesse grupo de livros? Esse grupo de livros vão compor nele toda a história de Israel. Esses livros, embora tenha história pessoal de alguém, o foco desses livros não é contar a história pessoal. Vou te dar um exemplo. O livro de Josué, ele carrega o nome
de Josué. Mas o tema central desse livro não é a história de Josué, é a história do povo de Israel, ou do povo de Deus, da nação santa, do povo escolhido, que tem por líder o Josué naquele momento. Alguns livros levam o nome do seu escritor, outros dos líderes do período a qual estão vivendo. Exemplo, livro de Juízes. Vai contar o período dentro de Israel que se levantou juízes para esse povo. Então, qual é a história que eu tenho nessa galeria de livros históricos de Josué a Esther? A história exclusiva de uma nação. É aqui que talvez você confunde quando você vai ler a Bíblia. O mundo, as outras nações, as outras civilizações não são contadas na Bíblia, os outros povos. A Bíblia se resume exclusivamente à história do povo eleito, de uma nação. É o mesmo que se você pegasse um livro contando a história do seu povo, da sua nação. Então, de Josué a Esther, você tem que entender que os outros povos, as outras civilizações, as outras nações, elas existem. Só que a Bíblia só vai contar a história desse povo que foi peregrino e chegou a uma terra e se tornou uma nação. Povo esse que deu início ao povo de Deus, ao povo de Jesus, vamos assim dizer, a uma nação que hoje nós podemos dizer que é a nação de Israel. Então, você vai compor nos livros históricos, não histórias pessoais. Por exemplo, se você pegar o livro de Reis, Primeira Reis e Segunda Reis, vai contar a história dos reis de Israel. Lá vai contar a história de Davi, vai contar a história de Samuel, vai contar a história de Saul. Opa, então aqui agora você já vai começar a ter a compreensão melhor da Bíblia. Olha como que isso te facilita. Você que não conhece capítulos, versículos da Bíblia. Pastor, eu não consigo gravar, eu tenho dificuldade, eu não consigo. Isso aqui vai te ajudar. Exemplo, o tema do livro e a galeria que ele se encontra vai te auxiliar. Por exemplo, se você quer ler hoje aí, aonde você está nesse momento assistindo esse vídeo, você quiser saber sobre Davi. Só com essas dicas que eu te dei aqui, você já consegue sozinho procurar sobre Davi. Quer ver? Se o livro dos reis, dentro das histórias de Israel, é que vai falar dos reis de Israel, então provavelmente aonde eu encontro na Bíblia a história de Davi. No livro dos reis. Então eu vou procurar no primeiro livro dos reis e, se eu não encontrar, eu procuro no segundo livro dos reis. Porque ali está contando as histórias dos reis de Israel. Olha como é que ficou mais fácil. Tá vendo como é que ficou mais prático? Outro exemplo, se eu quero a história de um grande líder de Israel que foi um juiz por nome de Sansão, aonde eu acho a história de Sansão na Bíblia? Peraí, ele foi um juiz. Se ele foi um juiz, existe um livro dentro de uma galeria histórica que conta os livros das histórias de Israel e os juízes estão no livro, o livro dos juízes. Então eu vou abrir o livro de Juízes e vou achar ali dentro a história de Sansão. Compreendeu de uma melhor maneira? Podemos prosseguir? Isso nós estamos ensinando a ver a Bíblia, a dividir a Bíblia. Ela também tem uma outra galeria no Antigo Testamento, que são os livros poéticos. Livros de reflexões, que são esses, Jó, a história dele, uma grande reflexão e ensinamento. Salmos, e há uma particularidade. Você já percebeu que o livro de Salmos, ele não tem capítulos? Não tem Salmo capítulo 1, não tem Salmo capítulo 2. Por quê? Ele é um livro poético. Ele é um livro das canções. É a canção 1, a canção 2. Então, o livro de Salmos são canções que as pessoas escreviam, que o povo escrevia, que algumas particularidades, algumas pessoas escreviam para o povo e também para Deus. Dentro dessa galeria de livros poéticos, nós encontramos também o livro de Provérbios, que é o maior livro de conselho da Bíblia. E vai aqui uma dica, se você quer se tornar um pouco mais sábio e ter muito conhecimento, eu te convido a aprofundar no livro de Provérbios. E até uma dica para você. Provérbios são 31 capítulos. Você pode dedicar uma vez por dia para ler um capítulo de Provérbios. Sendo assim, mensalmente você vai adquirir grande sabedoria. Guarda essa dica. O livro de Eclesiastes, que também é um livro de grande sabedoria,
e Cântico dos Cânticos. Compõe esse grupo poético. Deixa eu resumir para você, para ficar mais fácil esse vídeo e você voltar no nosso próximo aqui no canal. No Velho Testamento, nós temos algumas divisões. Vamos lá. Pentateuco, que são os 5 primeiros. Históricos, que são os 12 subsequentes. Os livros poéticos, que também são 5. E agora os livros das profecias do Antigo Testamento, que é o chamado livro dos profetas, maiores ou menores. Deixa eu explicar sobre esses livros. A galeria dos livros proféticos no Velho Testamento, que vai de Isaías a Malaquias, ele não fala do profeta, embora tem muitas pessoas profetizando nesses livros, histórias proféticas lindas. Eles estão dentro de uma história, dentro de um cenário. Onde está a história do livro de Isaías? Aonde está a história do livro de Jeremias? Dentro do livro de Jeremias, dentro do livro de Isaías, você não vai encontrar a história deles. Aqui que você talvez fique perdido. Aonde está a história deles? Lá nos livros históricos. Eu vou achar a história de Isaías lá nos livros de Crônicas, Esdras, Neemias, que são livros históricos, que falam do período quê? Do período do cativeiro, do período da luta. Então, os livros proféticos, que é Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, até Malaquias, eu vou encontrar profecias. Seja ela para o povo, para aquela nação, ou também a respeito da vinda de Jesus. Resumindo para você melhor entender. Dentro desses livros, eu não encontro a história dos profetas, eu não encontro a história do povo, eu não sei o que está acontecendo, eu só vejo as profecias, eu só vejo os dados. Para eu entender dos livros de Isaías a Malaquias, a história deles estão dentro dos livros históricos. Ficou melhor até aqui? Assim a gente fecha o primeiro bloco do Antigo Testamento. Novo Testamento, ou o período de Novo Testamento, ele também tem a sua divisão para melhor compreender. Primeira coisa, os evangelhos. O que é isso? História de Jesus. De Mateus a João. São 4 livros, compondo ele a história. Aí você já deve ter tido essa sensação. Pastor, parece que quando eu estou lendo, Rodrigo, Mateus, parece que é a mesma coisa que eu estou lendo Marcos. Mesma coisa quando eu estou lendo Lucas? Não parece. É. Porque são 3 livros com a visão de cada um dos escritores acerca das coisas que Jesus fez. Cada um para um propósito. Vou te ensinar. Você vai perceber que Lucas é um livro mais detalhado. Ele conta os milagres mais detalhados. Por quê? Para quem ele quer que chegue aquela história. Eles contam assim, por exemplo, vamos dar um exemplo prático, didático, para que você compreenda numa linguagem muito mais fácil, não técnica e nem teórica. É como se alguém estivesse contando um fato para 2 pessoas que viu. Esse é Mateus contando. Mateus contando, você percebe que Mateus está contando para pessoas que estavam no cenário, que conhecem o cenário. Então ele resume. É como se eu e você estivessem em uma situação, como se eu e você estivesse vendo, aí um dia eu encontro e falo assim, você lembra daquele dia? Isso aqui que aconteceu? Eu não preciso ser detalhista contigo porque você estava presente. Então Mateus ele escreve para pessoas presentes que viram o milagre de Jesus. Marcos já escreve para pessoas que não estiveram presentes, mas que vivem naquela região, que conhecem aquela região. Já Lucas não. Lucas tem uma mente, ele pensa, eu vou escrever para aqueles que não viram, que não conhecem, então eu tenho que ser detalhado. Então são 3 livros, e o de João também, que entra na Galeria dos Evangelhos, que contam as histórias de Jesus. Então quando você for abrir a Bíblia no Novo Testamento, você vai ver a divisão. O que tem nesse livro? As histórias de Jesus. Depois ele tem um livro histórico, que é as histórias dos discípulos, o livro de Atos. Por isso que ele é chamado Atos dos Apóstolos. Porque a história dos apóstolos, não pessoal, mas dentro da história de Cristo. Como assim, pastor? Não entendi. Não vai contar a vida pessoal dos apóstolos. Vai contar os atos que eles tiveram dentro do cenário da pregação do Evangelho. Vamos dizer assim, vai contar a vida ministerial dos apóstolos. Esse é o livro de Atos. Depois vem cartas, recomendações,
Muitas cartas. Apóstolo Paulo escreve cartas a igrejas, cartas a pessoas, cartas a amigos. São cartas referenciais a assuntos, ensinando sobre como lidar com situações, ensinando as igrejas a tratarem com problemas, pessoas a lidarem com problemas. Recomendações, cartas. Você vai ver essas cartas que vai de Romanos a Judas. Cartas essas de Paulo, mas também cartas essas de Pedro, de João. E o último livro da Bíblia, que é o livro das profecias do fim, que é o livro de Apocalipse. Espero que tenha te ajudado a, quando você pegar esse livro, que não é um livro, mas são 66 livros juntos, quando você for estudar, for ler daqui para frente, seja de uma melhor compreensão, o seu entendimento acerca das Escrituras, das Sagradas Escrituras. Que eu possa ter contribuído com você e que você possa, a partir de agora, quando pegar um livro, entenda que livro é esse? Qual é a história desse livro? O que eu procuro nesse livro? Que Deus abençoe sua vida, que Deus em Cristo vos abençoe. Um grande abraço do seu amigo.